Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para um vídeo para gravar sobre um método CREAN. Hoje eu vou explicar para vocês em detalhes, é um vídeo complicado, eu vou falar devagar porque precisa ser muito bem explicado e vamos direto lá para a análise de CREAN. Vou mostrar para vocês aqui, já estão aí na tela aí, o meu Excel que eu gosto de explicar. Bom, o CREAN é um método de análise de confiabilidade cognitiva e erros. O que significa isso, né, pessoal? O que é isso que o Maurício está falando? É a probabilidade de se mensurar qual vai ser a probabilidade do ser humano falhar em uma tarefa, né? Nós estamos aqui para apresentar esse vídeo, não é para poder achar o culpado. O método CREAN ele é avaliativo e ele nos mostra a direção de onde esse erro pode falhar durante a operação, ao manuseio humano durante a operação de procedimentos que nós programamos. Bom, voltando aqui na análise, né? Eu coloquei um estudo de caso, um use case aqui, de um ajuste fino de um reator químico, né, chamado R101. Eu não vou citar a fonte, que eu peguei ele de um lugar é, público e eu não vou citar essa fonte. Bom, já expliquei aqui qual é o objetivo do CREAN, né? Ele está aqui no documento também. Esse documento eu vou deixar ele disponível para vocês. Basicamente, nós temos ali, na primeira etapa do CREAN, né, uma análise da tarefa, né, uma description aqui da tarefa no nível 1 e suas subtarefas, né? A tarefa principal é ajustar a temperatura do reator R101, né, da indústria química, e ele tem que estar dentro de um desvio de 0,5, que é o tempo limite de 10 minutos, que pode levar a uma reação descontrolada no reator e um desligamento emergencial da planta, né? Então vamos lá. Para começar essa tarefa, o operador ele tem que verificar o set point, o valor real, né, de ajuste dessa temperatura na leitura desse reator, né, e abrir a válvula de resfriamento 25, monitorar a variação de temperatura, fechar a variação de temperatura na variação da válvula, né, do 25 ali na válvula de resfriamento do reator, de acordo com o que ele lê no set point, né, no acompanhamento da temperatura. Bom, na segunda etapa, nós temos as identificações de erros. Eu coloquei algumas descrições aqui, que é descobrir o que ele pode ter cometido na tarefa anterior como erro e uma subsequência do que aconteceu depois que ele errou, né, nessa tarefa, né? Por exemplo, ele foi verificar o leitor e ele fez uma leitura incorreta do valor real, né? Com isso, ele foi abrir a válvula de resfriamento e houve uma abertura excessiva da válvula, uma ação incorreta, né? Para poder regular o reator. Na 1.3, monitorar a variação de temperatura, ele não percebeu a variação rápida, né? Ele omitiu a verificação, né? Pode ser ocorrido até pela leitura do valor real ser diferente, né? E aí ele não fechou a válvula, né? Demorou um pouco mais para fechar essa válvula e aí ultrapassou o limite de tempo do reator que tinha ali como base de 10 minutos. Bom, essa é a segunda etapa. Aqui nós estamos falando do CREAM básico, né, que vai do 1 ao 5, tá? Na terceira etapa, né, que é a descrição, né, desculpe, das avaliações de performance comuns, de CPCs, né, onde nós vamos identificar ali o que era comum, né, dentro das avaliações de probabilidade de falha e condições de desempenho. Nós temos as CPCs da disponibilidade de tempo. Foi deficiente porque ele não consegue completar essa tarefa em 10 minutos. Então, se a tarefa não consegue ser completa em 10 minutos, ele trabalha sob pressão e esse tempo não é hábil para fechar o reator. Então, a avaliação da tarefa se torna deficiente, porque você não tem tempo, né? A qualidade ali de interface humano-máquina, né, que é o painel que ele está valendo ali, ele não consegue fazer a leitura porque é mais lenta do que necessita a tarefa. Mesmo assim, ele consegue ler. Então, ela é classificada como neutro. Ele consegue ler, mas o painel é deficiente. Tá? Os procedimentos, né? Os procedimentos operacionais padrão, os POPs.
a seção de ajuste fino é ambígua e equivocada, porque ele tenta fazer ali a leitura e ele não consegue. Então, ele não consegue perceber a variação rápida, né? O treinamento, nós temos aqui na avaliação de CPC o treinamento, que é a falta de treinamento de emergência, né? O reator deu um problema, a válvula não conseguiu fechar a válvula nos 10 minutos e ele não teve lá um treinamento de emergência recente, né, atualizado, né? Apesar de ser uma falta de treinamento, ele tinha experiência, então é classificado como bom, porque ele teve um treinamento, mas ele não teve treinamento de emergência recente. Então, é importante aqui na terceira etapa identificar o que está ligado diretamente com o comportamento de uso do usuário, né? Do que ele está interagindo, o que você está medindo, é a temperatura, é o reator, não é o procedimento. O procedimento interfere, sim, mas é uma condição que não é imediata ao erro, porque ele foi treinado. Ele só não teve um procedimento de emergência. Bom, voltando aqui, tem a carga de trabalho, que é deficiente. Desculpem. É deficiente porque os outros alarmes menores disparam em todos os outros reatores simultaneamente. Então, causa um caos, né, na empresa química, né? Bom, no quarto, temos a determinação de modo de controle, né? O que é determinação? É com base nas avaliações anteriores, né? O que a gente identificou na terceira etapa ali das CPCs, né? A gente identificou que a gente tem dois CPCs deficientes, né? Que as condições comuns de desempenho estavam deficientes, que era a disponibilidade de tempo e a carga de trabalho que ele tinha que executar ali dentro daqueles 10 minutos. Teve também duas das CPCs foram neutras, do controle de trabalho, classificados como deficiente. Então, tem dois neutros e dois deficientes. Você tem aqui quatro identificadores, né? Você tem quatro relevâncias dentro das condições comuns que são significativos. Então, é importante lembrar disso. O que é significativo que gera a falha, né? Não é o treinamento, é o comportamento e o tempo humano, é todo procedimento. Bom, e aí você tem a quinta etapa do Cream básico, né? Que é o modo de controle, onde você vai avaliar o que está afetando diretamente, qual a carga de autoconfiabilidade que está ali. Você consegue ver, entender, né? A confiabilidade do procedimento, processo, né? O modo que eu detectei aqui foi o oportunista, né? Ele eu classifiquei como oportunista. Então você vai finalizar, finalizar o crime básico com a ação e tentativa de erro no alto risco de erro, né? Porque a deficiência aqui do tempo do limite de controle estourou a máquina, o operador não conseguiu operar a máquina e o problema foi elevado. É um pouco complicado explicar o método CREAM porque ele tem muitos detalhes, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo. Aqui eu coloquei até um resumo do que é o CRF, o CPC e a REP, porque a gente vai explicar isso agora no CREAM estendido, né? Que é no ajuste das CPCs, o ajustes nas condições comuns de desempenho, tá? Então o analista vai converter fatores de ajuste que conseguem ser mensuráveis na matriz do CREAM para atingir o valor de probabilidade, né, que a gente tanto espera. Qual a probabilidade que vai falhar esse processo? Então é agora que nós vamos identificar esse valor. Bom, na avaliação do CPC lá em cima, né, é onde a gente classificou a atividade de disponibilidade de tempo deficiente, que é essa aqui, ó, ela vai ficar avaliada em 1,40, tá? Aqui eu coloquei 40 porque eu quis colocar 40%, tá? Você pode colocar aí o quanto você acha que essa deficiência significa no seu processo, tá? E aí você vai utilizar ela para o cálculo. Na segunda, eu coloquei como deficiente também, né, a carga de trabalho, né? A gente teve lá em cima a deficiência de carga de trabalho. Se o cara está pressionado, o operador tá elevado ao extremo, isso está causando um problema no processo. Então,
Eu coloquei ali como uma classificação de 30% nesse caso aqui, que é 1,30, né, na base de cálculo. Eu já vou ensinar ali a base de cálculo para vocês. E quando eu tenho condições comuns, né, que aqui é a interface homem-máquina, né, que foi lida lá no painel, no visor, eu coloquei como comum, porque não é uma coisa assim complexa, não é um erro humano, é mais o painel que informou com lentidão a, a amostragem, né, de temperatura onde ele precisava controlar. E os procedimentos também coloquei como neutro, porque o procedimento não afetaria, mesmo ele não sabendo ter ali o pop ali, talvez no ajuste fino, é, não seria mensurável, né? Mas foi provocado pelo atraso lá do painel. Então não foi muito culpa do procedimento. Eu entendo que foi mais o relógio mostrador. E aqui a gente tem a probabilidade base, né? Então, como a gente tem vários fatores, né, que vão ser utilizados para fazer esse cálculo, eu deixei aqui do lado no Excel, onde você pode guardar depois, que eu vou disponibilizar esse Excel, os valores base para cada rep que você vai usar para ser aplicada. Se ela é nível estratégico, desorganizado, oportunista, se ela é tática. Então você vai utilizar, né, um rep base para fazer o cálculo, tá? Aqui no rep ajustada. Aqui que você vai descobrir qual o valor de erro no seu procedimento, na falha humana, vai sair desse cálculo. Então é importante você entender esse cálculo agora. Eu vou fazer ele bem devagar para que vocês consigam entender. Aqui eu peguei, eu deixei calculado aqui já, né? 1,40 do primeiro valor de de deficiência comum, né? Que era a disponibilidade de tempo, que eu coloquei 40%, então eu coloquei 1,40, 1,30 para carga de trabalho, então aqui o cálculo lá em cima, 1,30, para as condições comuns, 1,0, que era a condição normal, neutra, e mais 1,0 para a condição neutra, tá? O bom aqui não entra nesse caso, tá, pessoal? Só as 4 condições que estão fora do bom. Então, você tem essa base de cálculo para fazer o cálculo da rep ajustada. Você vai multiplicar o valor que está dentro do, do parênteses aqui, né? E depois ele vai te retornar o valor de 1,82. Então você vai calcular 0,10, que é 0,1, né? Vezes o valor que está dentro. E aí, se você converter ele em porcentagem, né? Vezes 100, você vai ter 18,20% de probabilidade desse operador cometer um erro crítico nessa tarefa de ajuste do reator, controlando a temperatura de 0,5 graus para cima ou para baixo, para controlar o reator químico, que é inaceitável nesse caso, como falha de operação, né? Então aqui você tem a análise toda. E aqui como recomendação, que são redirecionadas, né, aos CPCs e CRFs mais altos, aqueles que têm probabilidade maior de erro, você tem as críticas sobre eles, né? Implementar um sistema de controle avançado, automatizando o ajuste fino, né? Dependendo da intervenção do manual, que o cara teve que ler e colocar manualmente isso. Revisar a lógica de trabalho para ver se esse tempo, né, reduzir a sobrecarga do operador e reescrever os procedimentos operacionais, que são os POPs, para ajudar, né, a reduzir esse problema cognitivo de falha humana, tá, pessoal? Pessoal, esse é um vídeo bem complexo, foi uma explicação bem complexa, é bem difícil trazer esse tema. Análise Crean é uma análise bem diferente, eu nem nunca vi essa análise no YouTube. Eu trouxe a pedido de uma pessoa em particular, então eu estou atendendo esse pedido e vou deixar a planilha lá no grupo do WhatsApp. Quem quiser a planilha, entra lá no grupo do WhatsApp. Agradeço mais uma vez por estarem aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.